Bom dia, amados. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 7, diz assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás da minha parte. Todo aquele que foi falado a palavra para ele, tem um certo conhecimento da palavra, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, 16, ele diz: Pois quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim me é imposta a obrigação de proclamar. Então, nós sabemos que nós temos que falar da palavra. E nós sabemos também, como diz em Hebreus, no capítulo 4, 12, que a palavra de Deus ela é espada, uma espada de dois gumes, Ou seja, ela serve tanto para quem está falando, quanto para quem está ouvindo. Então, antes mesmo de eu falar para alguém sobre o que eu falo da palavra, o Senhor ele já tem trabalhado no meu coração sobre essa palavra que eu falo, Porque se eu falasse algo para alguém, faça isso, e eu mesmo não fizesse, eu estaria sendo hipócrita, não é verdade? E aqui nesse livro de Ezequiel, no capítulo 33, do versículo 1 ao 9, do 1 ao 9, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requerirá da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requerirei da tua mão. Mas se advertires ao ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Então, amados, quando nós falamos do que nós conhecemos da palavra, nós não estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando daquilo que nós fomos ensinados, para não andarmos com uma má conduta diante de Deus. E assim nós também anunciamos a outras pessoas: olha, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós devemos proceder dessa forma. E se eu sei da verdade, se eu tenho esse conhecimento e eu não falo a outras pessoas, por essa palavra bem aqui eu tenho entendimento que o sangue daquela pessoa vai recair sobre a minha vida. Se eu conheço aqui uma pessoa e eu digo, olha, eu sei da palavra, e aqui eu tenho o meu vizinho bem aqui, e eu não falo da palavra para o meu vizinho, o meu próximo, alguém que trabalha comigo, se essas pessoas vierem a morrer e eu tendo conhecimento da palavra e eu não falar a essas pessoas, o sangue dessas pessoas vai recair sobre mim.
Deus vai cobrar de mim no dia do juízo, já você não falou para essas pessoas. Então, o meu maior prazer é de anunciar a palavra do Senhor a todos que eu conheço. Porque eu conheço que tem essa palavra que diz isso, que eu devo falar para as pessoas, avisá-las, né? Que o dia do Senhor virá, que Ele programou um dia para que Ele venha aqui na terra, que Ele julgará todas as pessoas e que nós devemos nos converter dos nossos caminhos. Que foi para isso que Jesus veio, né? Para nos libertar do pecado e nos levar a Deus. Então, se eu sei dessa verdade e eu não falo para outras pessoas, eu fecho a minha boca, Deus vai requerer de mim. Mas também a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse que o último sinal da vinda dele seria que o evangelho seria pregado a toda criatura. Então, ninguém vai chegar diante de Deus e dizer eu não ouvi, porque todos ouvirão. E como a gente ouviu aqui nesse relato, né, de Ezequiel, no versículo 9 diz assim: mas se advertires ao ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma da morte. Então, amados, é uma responsabilidade. Como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 9, 16, nos é imposta essa obrigação. Todo aquele que já tem esse conhecimento, ele deve passar a outras pessoas. Então não fique chateado se alguém chegar falando para você da palavra. Receba como sendo da parte de Deus, não da parte de homens. Não receba a palavra como se fosse da Joelma, mas receba a palavra como sendo de Deus para você. E procure nas Escrituras saber qual é a vontade do Senhor, porque Ele vai se revelar. Amém? Eu desejo que o Senhor fale ao teu coração nesse dia, que o Espírito Santo venha te dar o discernimento, o esclarecimento da vontade de Deus para a tua vida. Essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com você hoje. E eu espero que assim como ela um dia me alcançou, ela também venha te alcançar. Amém? Um ótimo dia, que Deus abençoe o teu dia, que Deus te dê graça em tudo que você for fazer, que o Senhor venha curar aqueles que estiverem enfermos no dia de hoje, que o Senhor venha fortalecer aqueles que estão desanimados, que estão tristes, que o Senhor venha alegrar o coração de cada um de vocês em nome de Jesus. Um beijo.